Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vocês estão fazendo as aulas ao vivo com o professor Gabriel? Espero que estejam. Ele vai nos ajudar na disciplina do PISM 1, Cinemática e Leis de Newton. Bom, nós encerramos o assunto de cinemática com a aula passada. Na aula passada, nós fizemos alguns exercícios. Foi uma aula de 40 minutos, resolvendo 5 exercícios, resolvendo e debatendo os resultados. Espero que vocês façam download do material. São exercícios resolvidos, tentem fazer e depois confiram os resultados, né, que eu deixei para vocês também, não somente os problemas, mas também as resoluções. Bom, agora vamos para leis de Newton. Ok, leis de Newton. Do que se trata as leis de Newton? As leis de Newton nos ajudam a entender as forças. Vamos definir o que é uma força e vamos categorizá-la usando os conceitos de vetores que nós estudamos anteriormente. Bom, capítulo 4, seguindo o nosso livro-texto, capítulo 4, primeira e terceira leis de Newton. Seguindo o livro, nos capítulos 2 e 3, estivemos estudando os movimentos sem indagar quais as suas causas. Isto é, estudamos a cinemática. Neste capítulo, vamos iniciar o estudo da dinâmica, procurando responder às perguntas tais como: o que provoca o movimento? A necessidade de algo para manter um movimento? Quais são as causas das variações observadas em um movimento? Há aproximadamente 3 séculos, o famoso físico e matemático inglês Isaac Newton, ou do português Isaac Newton, baseado em observações suas e de outros cientistas, formulou 3 princípios que são tão fundamentais para responder às questões e na solução de outros problemas relacionados com os movimentos, que foram chamados de leis do movimento, né? Ou leis de Newton. Estas leis constituem os verdadeiros pilares da mecânica. Veja a importância delas, né? São os pilares da mecânica. E foram enunciadas na famosa obra de Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O Newton, então, é um físico e matemático importantíssimo. Ele nos ensinou muita coisa da física e da matemática. Ele, o Newton e o Leibniz, que é alemão, são considerados os pais do cálculo. O cálculo é uma das disciplinas mais importantes da matemática superior, que vocês, caso façam algum curso da área de exatas, irão extensivamente estudar. Elas são conhecidas como primeira, segunda e terceira leis de Newton, de acordo com a ordem em que apareceram na obra citada. Neste capítulo, estudaremos a primeira e terceira leis, que nos permitirão analisar o equilíbrio de um corpo.
A segunda lei de Newton será discutida no capítulo seguinte. Bom, aí está um pouco da história de Newton, né? Vou deixar que vocês leem aí quem foi o Newton, né? Importantíssimo para a física e para a matemática, né? Curiosidade, leiam aí vocês mesmos quem foi o Newton. Agora passamos para o próximo tópico 4.1, força, a primeira lei de Newton. Bom, o que é uma força? Conceito de força. Quando exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, estamos lhe comunicando uma força. Uma locomotiva exerce uma força para arrastar os vagões. Um jato d'água exerce força para acionar uma turbina, etc. Assim, todos nós temos intuitivamente a ideia do que seja força. Então, aí, né, uma pessoa para empurrar um carro, né, que morreu o motor, né, aí um pedreiro para empurrar um carrinho de obra, né, ou aí a água rodando a turbina, ou uma locomotiva, né, se deslocando, né, são exemplos de agentes exercendo forças. Analisando os exemplos que acabamos de citar, podemos concluir que, para que o efeito de uma força fique bem definido, será necessário especificar seu módulo, sua direção e o seu sentido, conforme dissemos na seção 3.1. Então, forças são qualificadas através do seu módulo, a sua direção e o seu sentido. E, além disso, o livro não mencionou, mas eu vou falar a vocês, deve-se trabalhar com a unidade, né? A unidade de força no sistema internacional é o Newton. A letra maiúscula N é a quantidade em que se mede força. Então, vamos trabalhar com unidade, módulo, direção e sentido. Em outras palavras, a força é uma grandeza vetorial e poderá, portanto, ser representada por um vetor, como for feito nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3. Um outro exemplo de força com que lidamos frequentemente é a força de atração da Terra sobre os corpos situados próximo à superfície. Esta força é denominada peso do corpo ou força da gravidade, né? Eu peso 73 quilos. Não, está errado. Essa é a minha massa. A minha massa é 73 quilos. O meu peso é aproximadamente 700 newtons. Nós vamos aprender a distinguir massa de peso, ok? Não agora, subsequentemente. Peso de um corpo é a força com que a Terra atrai este corpo. Então, a minha massa, vejam bem, pessoal, a minha massa é a mesma na Terra, na Lua
em Marte. Ok? A minha massa, 73 quilos. É o mesmo na Terra, na Lua e em Marte. Contudo, o meu peso é maior na Terra do que na Lua e maior na Terra do que em Marte. O meu peso ele é menor em Marte. O meu peso ele é menor na Lua. Porém, a minha massa é a mesma na Terra, na Lua e em Marte. A massa é coisa sua, né? É o seu corpo. O peso ele está relacionado à sua massa, mas também está relacionado à força de gravidade da Terra, ou da Lua, ou de Marte. Naturalmente, o peso é uma grandeza vetorial e pode ser representado por um vetor. Na figura ao lado, 4.4, mostramos o vetor P, peso, que representa o peso do corpo. Observe que P tem a direção vertical e seu sentido é dirigido para baixo. Então, lá o coco cai, né, obviamente, para baixo, né? Nada cai para cima, tudo cai para baixo. Por quê? Porque a massa da Terra atrai com uma força, e essa força é o seu peso. Então, o peso do coco atrai e o coco acaba caindo no macaco aí, né? A força de atração da Terra sobre um objeto, assim como as forças elétricas e magnéticas, força de um ímã sobre um prego, por exemplo, é exercida sem que haja necessidade de contato entre os corpos. É uma ação à distância. São diferentes das forças citadas no início desta seção, as quais só podem atuar se existir um contato entre os corpos. Sim, para você empurrar um carro, um automóvel, ou para você empurrar um carrinho de mão, você tem que ir lá e exercer essa força. Você tem que ter o contato com o corpo. Mas a força eletromagnética e a força gravitacional, né, o peso, ele é uma força que independe do contato. Medida de uma força. Quando uma força, peso de um corpo ou outra força qualquer é exercida na extremidade de uma mola, esta é deformada, né? Ela pode se distender, né? Ou se contrair. Quer dizer, você que distende a mola ou contrai ela, né? Você vai exercer uma força. Este fato é usado para medir as forças. Para medir qualquer grandeza é necessário escolher uma unidade de medida. No caso da força, uma unidade escolhida por convenção entre os físicos é o peso de um corpo padrão, o quilograma padrão, que se denomina 1 quilograma força. Tá? 1 quilograma força. Nós vamos adotar o Newton, né? O livro deve falar sobre isso, mas eu já vou adiantando que nós iremos adotar quilograma ou grama para medida de massa e o Newton para medida de força. São coisas diferentes. Quilograma para massa, Newton para força. Pendurando pesos de 1 quilograma força, 2 quilogramas força, 3 quilogramas força, na extremidade de uma mola, podemos calibrá-la para medir pesos ou qualquer outra força. Uma mola calibrada desta maneira é denominada um dinamômetro. As balanças de mola com certas balanças de
como certas balanças de drogaria são, na realidade, dinamômetros. Então, quando você sobe em uma dessas balanças, você está medindo o seu peso. Se a balança indica, por exemplo, 60 quilos, isso significa que o seu peso é de 60 kg força. Isto é, você é atraído pela Terra com uma força de 60 kg força. Outra unidade muito usada na medida de forças é o Newton, né? Sua definição será dada posteriormente. Por enquanto, basta saber que 1 kg-força é igual a 9,8 newtons. O newton é a unidade padrão, né? O livro aqui citou quilograma-força para nos dar aí uma ideia de como você pode relacionar o que você vê na balança com peso e massa, né? Mas depois nós vamos debater a unidade internacional, que é o Newton. Portanto, a força de 1 Newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas, ou 0,1 kg-força. Força e movimento, Aristóteles. As relações entre força e movimento sempre foram objeto de estudo desde a antiguidade. O filósofo Aristóteles, por exemplo, analisando estas relações, acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Então, se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força atuasse sobre ele, este corpo permaneceria em repouso. Quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento, mas, cessando a ação da força, o corpo voltaria ao repouso. As afirmações de Aristóteles podem parecer corretas à primeira vista, pois, em nossa experiência diária, vemos que os objetos, de modo geral, só se encontram em movimento quando estão puxados ou empurrados. Um livro empurrado sobre a mesa, por exemplo, para imediatamente quando se deixa de empurrá-lo. Então, aí a imagem mostra, né, um corpo em repouso, você aplica uma força, ele entra em movimento, você para de aplicar a força, ele entra em repouso novamente. Durante toda a Idade Média, as ideias de Aristóteles foram acatadas sem que se tenha feito uma análise mais cuidadosa em torno delas. As críticas às teorias aristotélicas, como dissemos no capítulo 3, só surgiram com Galileu no século XVII. Força e movimento, Galileu. Introduzindo o método experimental para o estudo dos fenômenos físicos, Galileu realizou uma série de experiências que o levaram a conclusões diferentes daquelas de Aristóteles. Estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou que, empurrando-a com uma certa força, ela entrava em movimento. Entretanto, a esfera continuava a se mover, percorrendo uma certa distância, mesmo depois que ele deixava de empurrá-la. Assim, Galileu verificou que um corpo podia estar em movimento sem a ação de uma força que o empurrasse. Repetindo a experiência usando uma superfície horizontal mais lisa, ele observou que o corpo percorria uma distância maior após cessar a ação da força. Baseando-se em uma série de experiências semelhantes, Galileu concluiu que o corpo parava após cessar do empurrão, em virtude da ação do atrito. Então, aqui o conceito de atrito vai ser importante para nós, né? Quanto maior o atrito ou a rugosidade da superfície, mais rápido o corpo para. Se for uma superfície completamente lisa, sem atrito algum, o corpo continua. Por exemplo,
Já jogaram malha? Já viram a malha, um disco de malha? Ou, por exemplo, boliche também, né? A superfície da pista de boliche é muito lisa. A superfície da pista de malha também é muito lisa. Você joga a malha ou você joga a bola de boliche, ela não para, ela continua, porque ela é muito lisa. Agora, se for uma superfície muito rugosa, como o asfalto, né, ou uma pista com areia, por exemplo, ou brita, a bola vai parar rapidamente. Por quê? Porque tem muito atrito. E o atrito retarda o movimento. Então, como o livro disse, né, após cessado o empurrão, em virtude da ação do atrito entre a superfície e o corpo, cujo efeito seria sempre de retardar o seu movimento. Assim, se fosse possível eliminar totalmente a ação do atrito, o corpo continuaria a se mover indefinidamente, sem nenhum retardamento, isto é, em movimento retilíneo uniforme. Generalizando suas conclusões, Galileu chegou ao seguinte resultado: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Tá, essa é a primeira conclusão do Galileu. Você tem uma bola ou uma caixa parada. Em hipótese nenhuma, ela vai entrar em movimento sozinha. Para ela entrar em movimento, deve-se haver uma ação de uma força. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Tá. Somente se a superfície for absolutamente lisa, sem atrito. Se houver atrito, o corpo vai parar. Para a figura A e B, você tem atrito, né? A bola parou em A, parou em B, né? Ela andou mais um pouquinho, mas ela também parou em B. E em C ela continua indefinidamente em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, o que significa movimento retilíneo uniforme? Significa que a velocidade não se altera, a velocidade constante, não há aceleração. Bom, vamos discutir aqui para acabar essa aula o conceito de inércia e, né, para não ficar muito pesado, vamos deixar para discutir outros assuntos na outra aula. Inércia. O que é inércia? As experiências de Galileu o levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade, denominada inércia, pela qual um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Então, isso é inércia. Inércia é a tendência que um corpo tem de se manter parado, caso ele esteja parado, ou se manter em movimento, caso ele esteja em movimento. Em outras palavras, se um corpo estiver em repouso, ele, por inércia, tende a continuar parado. E somente sob a ação de uma força é que poderá sair deste estado. Se um corpo estiver em movimento, sem que nenhuma força atua sobre ele, o corpo tende, por inércia, a se mover em linha reta com velocidade constante. Será necessária uma força para aumentar ou diminuir sua velocidade,
ou para fazê-lo desviar-se para um lado ou para o outro. Vários fatos ligados à sua experiência diária estão relacionados com o conceito de inércia. As figuras seguintes ilustram situações em que a inércia representa um papel importante. Interprete cada uma delas. Então, vamos interpretar as figuras. Você tem aí um cavalo que irá pular sobre um obstáculo. Se o cavalo tiver medo e não pular, e ele parar repentinamente, o movimento irá se transferir para 2 lugares. O cavalo vai ter que exercer uma força, né? Tá vendo aqui a pata dele? O cavalo vai ter que exercer uma força para parar, né? Então ele vai transferir esse movimento, essa energia de movimento para o solo, e ele também vai transferir essa energia de movimento para o condutor dele, né? Se o condutor dele não tiver agarrado a ele com força, né, ele vai acabar sendo lançado pelo cavalo. Bom, aqui nessa figura você tem aí um carro com um vagão de carga, né? Você tem aí uma carroceria aí, né? Aqui nesse pino aqui, a carroceria e o carro devem estar bem conectados, porque ao fazer uma curva, você vai gerar um estresse, né? Você vai gerar uma força neste pino aqui que conecta o carro à carroceria. Caso a força, né, tangencial, né, nós vimos lá em movimento circular que atua uma força tangencial ou uma força centrípeta aqui nesse pino, caso essa força for muito grande, e vai ocorrer que vai rebentar e o carro vai fazer a curva, mas o vagão, né, a carroceria vai seguir na tangente, vai seguir em linha reta, não vai fazer a curva. Isso também é devido à inércia. E também aqui um outro exemplo com um cavalo, né? Se o cavalo assustar e der um arranque muito rápido, o seu condutor vai ser jogado para trás, porque o condutor estava... o sistema conjunto cavalo e condutor estavam parados. Se você não se agarrar com força ao cavalo, quando ele dá um galope para frente, você vai ser lançado para trás, porque você vai estar na tendência de se manter parado. Então, pessoal, vamos parar aqui, né? Não, vamos falar um pouco da primeira lei de Newton e vamos parar nos exercícios aqui. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem junto com o monitor Gabriel. A primeira lei de Newton. O que seria a primeira lei de Newton? Ao estruturar os princípios da mecânica, Newton se baseou em estudos de grandes físicos que o precederam, entre eles o Galileu. Assim, a primeira lei de Newton não é nada mais do que uma síntese das ideias de Galileu, relativas à inércia, e por isso mesmo ela também é denominada de lei da inércia. Então, primeira lei de Newton, ou também, né, lei da inércia de Galileu. Na ausência de forças,
Um corpo em repouso continuará em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. O que quer dizer isso? O que é a lei da inércia? A lei da inércia diz, qual é a interpretação? Se você está parado, você vai ter a tendência de continuar parado, a menos que uma força seja atuante sobre você. Um corpo que está parado vai continuar parado, a menos que você aplique uma força sobre ele. Caso contrário, ele vai continuar parado. Bom, e para o movimento, imaginemos uma superfície perfeitamente lisa, um corpo em movimento uniforme, ele vai continuar em movimento uniforme caso nenhuma força seja aplicada sobre ele, né? Se a superfície é lisa, sem atrito, você joga uma bola de boliche, imagina uma bola de boliche numa pista infinita. Se não há atrito, a bola vai continuar indefinidamente. Ela não vai parar, a menos que uma força atua sobre ela para fazê-la parar. Ok? Então, essa é a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia de Galileu. Eu vou deixar aqui exercícios para vocês, discutam com o monitor, né? E até a próxima aula, pessoal. Tchau!